O boi que guardava o sábado. Capítulo 12. O diretor virou-se impaciente. Panchuk, mexa-se! Disparou ele. Tente me acompanhar! Nikolai, apressado, seguiu o diretor enquanto saíam do prédio. O que ocorreria a seguir? Receberia folga do trabalho naquele dia? Teria permissão para repousar e adorar segundo suas convicções? O diretor encaminhou-se a um galpão de barro e abriu a porta. Era o lugar onde o velho Maxim se abrigava e tinha o cheiro característico. Ali não havia janelas e o interior era escuro e ameaçador. A impressão não era boa. Sem dúvida, para Nikolai, as coisas iam de mal a pior. Seria ele espancado de novo? Seria torturado? Nikolai se encolheu. Seria executado? De repente, Nikolai começou a sentir pânico. Durante as orações daquela madrugada, sua imaginação previra todo tipo de violência que, conforme ele sabia, podia sobrevir a ele, mas não chegara a pensar em morte. Na verdade, não. A morte parecia sempre tão remota ali, onde havia tanto trabalho a ser feito. No campo como aquele, onde os prisioneiros faziam todo o trabalho, executar um prisioneiro não fazia sentido. Nikolai sabia que esse tipo de lógica beirava a insanidade. Ele precisava controlar-se. Observou enquanto o diretor se dirigiu a um canto do escuro estábulo, onde havia uma grande caixa de madeira. Não parecia ter mais que 1 metro de comprimento ou altura, e possivelmente meio metro de largura. O coração de Nikolai começou a bater violentamente no peito, como um animal enjaulado. Era esse o fim? Ele tentou acalmar seu coração em disparada, mas não havia tempo para pensar. Não havia tempo para recuperar o domínio de si mesmo. Então, se lembrou da sua oração naquela manhã e sua promessa a Deus. Comprometera-se a sofrer qualquer coisa por Deus. Então, por que não agora? Por que não isso? Não importava o que o diretor reservara para ele. Não seria pior do que aquilo que Jesus havia sofrido em seu favor. O diretor levantou a tampa da caixa de madeira. Mesmo na penumbra do estábulo de barro, Nikolai viu que a caixa estava vazia. Entre! Ordenou o oficial. Entrar? Ecoou Nikolai. O diretor não respondeu, mas fez sinal com a cabeça na direção do engradado. A caixa? Devo entrar na caixa? Preciso soletrar tudo para você? Sim, você deve entrar na caixa. As baias ecoaram o silêncio do momento. E agora mexa-se! Não tem o dia todo! Nikolai dirigiu um último olhar ao diretor e deu um passo na direção da caixa. Ergueu uma perna e entrou. Era menor do que parecia. Sente-se! Ordenou o diretor. Quando a tampa se fechou sobre ele, uma chuva de poeira asfixiou Nikolai, fazendo com que respirasse com dificuldade. Espero que goste do seu novo lar, disse o diretor enquanto se virava para sair. As ripas de madeira da caixa eram espessas e pareceu que seria quase impossível sair dali. Além disso, de que adiantaria? O diretor simplesmente mandaria construir uma caixa mais forte para prendê-lo. Ele ouvira acerca de caixas como aquela sendo usadas para trancar prisioneiros, mas esta apresentava tantas teias de aranha que tudo indicava não ter ela sido usada durante anos. Talvez a caixa fosse usada para os mais empedernidos criminosos. Talvez os outros prisioneiros se houvessem comportado, não se metendo em apuros como Nikolai. A luz que entrara pela porta aberta mostrou a Nikolai que havia rachaduras nas laterais da caixa. Ele não teria problema para respirar, mas o desafio seria impedir que as pernas tivessem cãibras.
Ele não podia levantar-se e não podia deitar, de modo que não conseguia esticar as pernas. Nikolai desejou desistir em desespero, mas sabia que essa não era uma opção. Não quando ele prometera a si mesmo que seria leal a Deus e uma intrépida testemunha sua. Sofrer era a menor de suas preocupações. Deixar de confiar em Deus era naquele momento uma preocupação maior. Nikolai fechou os olhos e se apoiou contra a parede interna da caixa. Ele sabia que não seria uma experiência agradável. Na verdade, prometia ser excruciante. Quanto tempo esperariam antes de deixá-lo sair da caixa? Dias? Semanas? Trariam comida para ele? Trariam água? Deixariam que saísse para ir ao banheiro? Por favor, Senhor, não me deixes desanimar, orou ele. Não permitas que minha fé em ti falhe. À medida que lentamente as horas passavam, a luz na porta do estábulo mudava de direção e depois, por fim, começou a diminuir. A essa altura, Oleg, o condutor do carro de boi, entrou com Maxim. Oleg deu ao animal alimento e água e depois saiu. Nikolai achou que Oleg poderia ao menos ter lhe oferecido um pouco de água, mas depois percebeu que ele é que devia ter pedido. O que estaria pensando? Oleg provavelmente nem sabia que Nikolai estava trancado na caixa no estábulo. Alô, Maxim? Disse Nikolai por fim ao boi, tentando animar-se. Espero que o seu dia tenha sido melhor que o meu. Sentado na caixa, Nikolai podia ouvir o boi mascando pasto na manjedoura. Pensou em quão duramente o boi precisava trabalhar como animal de carga todos os dias e chegou a sentir pena do boi. Naquele momento, porém, achou que trocaria alegremente de lugar com o animal. Mesmo que tivesse que puxar uma carreta carregada com barris de água pelo trajeto de 1 quilômetro desde a fonte, seria melhor do que ficar sentado na caixa o dia todo.